Oi, turma, tudo bem? Vamos para a aula de hoje. Desnaturação em função de proteínas. Então, essa aula é uma sequência da aula em que a gente falou de estrutura de aminoácidos e de proteínas. Que a estrutura da proteína é dividida em estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Estrutura primária é a sequência de aminoácidos. Estrutura secundária é aquela que acontece pela estabilização e pelo rearranjo da espinha dorsal, que são as ligações peptídicas. A estrutura terciária é aquela que acontece pelas interações entre as cadeias laterais. E a estrutura quaternária é quando a gente tem mais de uma cadeia peptídica. O que é a desnaturação proteica? A desnaturação proteica é quando a gente tem uma alteração da estrutura da proteína. Então, a proteína, para funcionar, ela tem toda a sua estrutura, ela é muito bem elaborada, estabilizada por todas essas interações aí que a gente já viu, já estudou. E algumas coisas podem fazer com que essa estrutura da proteína seja modificada. Geralmente, quando a estrutura da proteína é modificada, ela perde função. Tá? Então, a proteína ela pode estar na forma nativa, como nesse exemplo, tá? E aí alguma coisa vai fazer com que a estrutura quaternária, se ela tiver terciária e secundária, seja perdida. Então, essas estruturas são perdidas, restando somente a estrutura primária. O que é a estrutura primária? A sequência de aminoácidos dessa proteína. Então isso faz com que a proteína desnaturada ela fique totalmente diferente em termos estruturais da proteína nativa. Mas o que pode causar a desnaturação da proteína? Então quais seriam os agentes desnaturantes mais importantes? A gente pode ter agentes físicos e químicos. O agente físico mais importante é a alteração de temperatura. Tá? Principalmente o aquecimento, então o aumento da temperatura. Um ótimo exemplo, tá, de desnaturação de proteína é quando a gente faz um ovo frito. Né? Então, por exemplo, a clara do ovo, que contém bastante albumina, que é uma proteína importante, que a gente já vai falar, essa albumina da clara do ovo, no momento em que a gente aquece, ela é desnaturada, ela perde a sua estrutura, tá? Ficando somente com a estrutura primária. Outros agentes desnaturantes importantes, então além da alteração de temperatura, a gente tem principalmente variações de pH. Tá? Então, seja um pH geralmente muito ácido ou muito baixo, essa proteína pode desestabilizar. Essas interações que estabilizam as estruturas quaternária, terciária e secundária da proteína podem ser desfeitas quando a gente tem alterações muito bruscas de pH. Assim como aquecer um ovo, fazer um ovo frito, é um exemplo de desnaturação por alteração de temperatura, a gente pode também causar desnaturação, por exemplo, da caseína, que é uma proteína importante do leite, se a gente colocar, por exemplo, vinagre no leite. Né? Então, podem fazer o teste, colocam um pouco de vinagre num copinho de leite, não muito para não desperdiçar, e vocês vão ver que aquele leite vai ficar cheio de grumos. Tá? Esses grumos, na verdade, são compostos pela caseína que foi desnaturada. Em relação agora às funções das proteínas, né? Então é muito importante vocês lembrarem que as proteínas têm funções muito, muito diversas. Eu vou trazer aqui para vocês somente alguns exemplos. Então as proteínas elas podem ser estruturais, por exemplo, da célula, proteínas do citoesqueleto, né, que estão dentro da célula, ou proteínas estruturais na membrana. Podem ser proteínas motoras, né, então a gente vai ter como exemplo aí miosina, actina, entre outras. As proteínas podem ter ação hormonal, várias proteínas com ação hormonal. Enzimas, um capítulo à parte, então proteínas com atividade catalítica que aceleram a velocidade de reações. As proteínas também atuam na defesa, então os anticorpos, as imunoglobulinas são proteínas. A gente tem várias proteínas de transporte, tá? Então algumas moléculas têm dificuldade de ser transportadas nas nossas células ou no sangue, precisam de proteínas para isso. As proteínas podem, parte delas também servir como reserva de energia, não é a principal função, a mais importante, mas pode acontecer. Elas também interagem com o núcleo da célula, fazem regulação de vários processos lá, tá? Além de participarem da membrana, tanto estruturalmente como de várias outras formas, como canais, transportadores, receptores, entre outros. Eu vou trazer aqui alguns exemplos agora de classificação de proteínas, tá? Só para mostrar para vocês. Então a gente tem, por exemplo, proteínas globulares. O que são as proteínas globulares?
Pelo próprio nome, você já deve imaginar que são proteínas esféricas, tá? Então, são proteínas que têm uma forma de esfera, e isso faz com que elas sejam relativamente solúveis em água, né? E o fato de ser solúvel em água faz com que essas proteínas tenham uma mobilidade um pouco maior dentro da célula, fora da célula também. Então, por exemplo, as enzimas geralmente são proteínas globulares. Proteínas transportadoras também precisam ser globulares, né? Eu não posso fazer o transporte de moléculas numa proteína muito grande, uma proteína que não consiga se mover, tá? Da mesma forma, proteínas que fazem a regulação da expressão gênica. Outra proteína de transporte que é globular também, que é muito conhecida e tem várias aplicações, tá? É a albumina. Então, a albumina é a principal proteína do nosso sangue, certo? Ela tem a função de transporte de vários compostos que não conseguem ser solúveis em sangue, tá? A gente tem, por exemplo, vários ácidos graxos, fármacos, tá? Que a maioria dos fármacos tem características mais apolares, então é importante que eles consigam ser transportados pela albumina para diferentes partes do corpo. Talvez alguém estranhe que eu tenha acabado de falar, dizendo que, nossa, mas a principal proteína do sangue é a albumina. Sim, quando eu falo que a principal proteína do sangue é a albumina, eu falo da parte não celular do sangue, tá? Então não confundam com a hemoglobina que está presente nas hemácias. Por outro lado, a gente tem as proteínas fibrosas, tá? As proteínas fibrosas, então, elas têm um formato bem diferente das globulares, são proteínas cilíndricas, em forma de fibra, tá? A própria forma da proteína faz com que elas tenham uma solubilidade muito baixa em água, e isso faz com que elas sejam, então, principalmente proteínas estruturais. E aí a gente tem exemplos importantes, tá? Como colágeno, queratina, e a miosina, que além de ser uma proteína estrutural, também pode atuar como uma proteína motora. Então a gente tem aqui alguns exemplos, tá? Principalmente da queratina e do colágeno. Então a queratina, ela é uma proteína insolúvel, ela é muito importante na estruturação, por exemplo, da epiderme, cabelos e unhas, tá? E ela é uma proteína caracterizada por ter bastante cisteína, né? Então vocês podem ver nessa figura, a gente tem várias pontes de sulfeto estabilizando essa proteína. Então, por exemplo, né, o que a gente pode fazer para deixar o cabelo mais liso ou mais cacheado, né? A gente pode quebrar essas pontes de sulfeto, modelar esse cabelo na forma que a gente quer e reconectar ou tentar fazer novamente essas pontes de sulfeto agora no novo formato. Outra proteína importante é o colágeno, né, que é uma proteína que tem bastante prolina, hidroxiprolina e glicina, são os principais aminoácidos que a compõem. Ela é muito importante, por exemplo, nos tendões, tá? Então, para concluir, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de proteínas, tá? Só para vocês entenderem quais são as diferentes funções que elas podem ter. Existem várias e várias outras funções que não foram mencionadas aqui, certo? Valeu, até mais. Amo. Assim não, né? Parecer, não. Podem